dia, paz do Senhor, meus meninos e meninas. Gente, que alegria estar aqui, mais uma lição com vocês. Vou confessar para vocês, gente, eu me sinto tão jovenzinha dando aula para vocês, porque eu já fico imaginando essa idade cheio de força, de animação, e eu me sinto jovem, contagiada pelo ânimo de vocês. Vamos ver se todo mundo está animado nesse domingo. Me fala, gente. Domingo é o dia do Senhor, é o dia que a gente tem a expectativa de assistir mais uma aula da EBD, de aprender sobre aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Então, eu espero que todos aí estejam bem animados. Será que todo mundo já tomou aquele café reforçado? Me fala aí no chat. Ou se você está meio assim ainda, meio dormindo, meio acordado. Mas glória a Deus que estamos aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Já estava com saudade. Vocês estão bem? Como está você? Foi um prazer, gente, estar aqui para ministrar essa aula de hoje. Essa revista Que Trimestre Abençoado, mais um, falando sobre as parábolas de Jesus. Como tenho certeza que vocês foram enriquecidos por cada aula que cada professor abençoado veio aqui ministrar para vocês. E hoje não vai ser diferente. Essa parábola de hoje, tenho certeza que todo mundo já estudou, já está antenado naquilo que nós vamos tratar aqui essa manhã, sintonizado para poder responder as perguntas aí. Já mandou relatório. Ixi, tenho certeza que está todo mundo nota 10 e que a nossa sala vai ganhar o selo, 7 selos da perfeição. Então, você também que nos visita, gente, que alegria ter você nos visitando. É uma alegria contar com a sua presença aí do outro lado da telinha. Que cada um de vocês possam ser muito bem-vindos também, quando puderem, se estiverem por perto, nos visitar aqui na Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Será um imenso prazer ter vocês conosco. Já adiantando aqui que no dia 1º e 2 de julho, nós teremos aqui na Assembleia de Deus Marcas do Evangelho um evento maravilhoso voltado para esse público. Então, você que me ouve, que é de outra denominação, de outra igreja, junte a sua caravana e traga seus adolescentes para participar desse momento. Vou dar uma pausa aqui rapidinho para a gente colocar o vídeo do Holy Teens, um projeto que o céu estabeleceu, levantou para este tempo e será um tempo glorioso de avivamento para essa geração. Confere aí comigo. Joel disse que os filhos iriam profetizar. Ele disse que os velhos teriam sonhos. Ele não disse que ele viria para nos destruir, para acabar com a gente. Joel disse que ele viria para nos melhorar, para nos refinar, para nos purificar, para nos capacitar. A promessa de Deus não é que seus filhos serão drogados, é que seus filhos serão profetas. Não é que você vai ser deprimido, mas é que você terá visões. Então a promessa do batismo de fogo é uma das mais poderosas promessas da Bíblia. Pode me queimar, eu ainda tenho fome. Muito bem, você então é nosso convidado de honra para dia 1º e dia 2 de julho, já está quase aí estar aqui conosco. E você adolescente aqui da Marcas do Evangelho, gente, vamos divulgar o vídeo, vamos convidar nossos amigos, divulgar nas redes sociais, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas para serem alcançadas e que às vezes ela está a um passo, a um convite meu e seu. Amém? Glória a Deus! E a lição de hoje, que é a lição 10, que é uma lição muito preciosa. Gente, ela vai tratar do amor na prática.
Gente, que assunto perfeito. E para que possamos dar início a essa lição e falar do que o Senhor quer nos tratar nessa manhã, vamos orar juntos? Senhor meu Deus, eu te louvo, eu te agradeço pela oportunidade de estar com esses meninos e meninas maravilhosos. Pai, quanto vigor, uma vida inteira pela frente. Senhor, que eles possam ser enriquecidos mais uma vez nesta manhã pela riqueza da tua palavra. Espírito Santo, me conduz exatamente para onde tu queres, que eu seja nessa manhã um instrumento eficaz nas tuas mãos. Pai, que cada adolescente que me ouve seja impactado não pelas minhas palavras, não por mim, Pai, mas pelo poder do Espírito Santo, que investiga os corações, Pai, traga quebrantamento, arrependimento, traz as devidas reflexões nesta manhã, para que nós possamos alcançar de fato mudanças na prática, na realidade da nossa vida. Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então hoje nós trataremos, gente, eu preciso parar aqui para dizer uma coisa para vocês. Eu estou tão feliz porque hoje, dia da lição número 10, é também o meu aniversário. Estou ficando mais jovenzinha hoje, dia 5 de junho, dia que o Senhor escolheu para me trazer a esse mundo. Então, mais um motivo de alegria, não é? De agradecer ao Senhor. E eu me sinto muito feliz de dividir com vocês uma lição tão preciosa nesse dia ainda mais especial. Muito bem, gente. Essa lição, ela é muito preciosa. E o nosso texto áureo vai dizer assim, olha, eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem uns aos outros. A nossa leitura bíblica de classe aqui está lá em Lucas 10, de 25 a 37. Vou ler com vocês porque é muito importante a leitura deste texto. Ó. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando a Jesus e dizendo, mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, o que está escrito na lei? Como você lê? E ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E ele lhe disse, respondeste bem, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? E Jesus respondendo disse, olha Jesus contando uma história, hein? Descia um homem de Jerusalém para Jericó. E esse homem caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e espancaram e foram embora, deixando-o como morto. E ocasionalmente descia por aquele mesmo caminho um certo sacerdote, que vendo passou de largo. De igual modo, passou também um levita, que chegando àquele lugar e vendo aquele homem ali, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até aquele homem e vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se dele, atou-lhe as feridas, deitou-lhe azeite, vinho e pondo sobre o seu próprio animal, levou-o até uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e falou, cuide dele, e tudo que ele mais gastar, eu te pagarei quando eu voltar. Qual destes, perguntou Jesus, qual destes 3 parece para você que foi aquele que cuidou, que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores, dos ladrões? Qual foi? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. E Jesus lhe disse, vai e faze da mesma forma. Gente, como as parábolas são enriquecedoras. Jesus ensinava lições preciosíssimas através da simplicidade das parábolas. O bom das parábolas, e isso é muito enriquecedor, que quem ouvia sempre entendia
qual era a lição a ser extraída da história que o mestre estava contando. Aquele doutor da lei entendeu onde Jesus estava o confrontando. Então, vamos lá para nós aplicando isso esta manhã? Você já entendeu, então, que quando a lição está falando de amor na prática, ela tem por base uma parábola muito preciosa. A parábola do bom samaritano, eu tenho certeza que vocês espertos aí todos já conheciam, mas a gente leu para relembrar alguns detalhes dessa história. Ela é tão conhecida no meio evangélico, no meio da igreja, mas também muitas religiões que nem são cristãs, que nem pertencem ao cristianismo, pagãos, usam essa lição apenas para tirar, para extrair a lição de moral de que eu devo ajudar ao próximo. Tem muitas religiões que têm interpretações de parte de suas boas obras calcadas no Evangelho de Jesus, mesmo que eles não adotem a nossa teoria, ou melhor, a essência do Evangelho. Mas eles pegam muitas lições, sobretudo de ajuda ao próximo, de boas obras, do Evangelho. Então, é comum ver pessoas que não são crentes que conhecem com detalhes a história do bom samaritano. E aqui, Jesus está contando essa história porque esse homem que chega até ele, gente, era um doutor da lei, era um expert. Pensa numa pessoa que entendia tudo, teólogo do momento. E ele chega para Jesus e pergunta, e essa intenção de perguntar, veja, esse doutor da lei, é óbvio que ele ensinava as pessoas e respondia uma pergunta como essa que era lhe dirigida. Mas agora, querendo tentar Jesus para ver se de fato ele sabia como se sair dessa, qual seria a resposta, ele pergunta para Jesus, Senhor, ou mestre, rabino, o que eu preciso fazer para ganhar, o que é preciso fazer para ganhar a vida eterna? Essa é uma das perguntas mais profundas que alguém poderia fazer. Mas Jesus vai dizer para ele, ele mesmo, né? Jesus vai dizer sobre, ele vai falar sobre os mandamentos, que é isso que ele fala aqui, ó. Jesus volta a pergunta para ele, aliás, perguntando, você me perguntou, mas você é doutor da lei, o que está escrito lá na lei, hein? Você lembra? E ele vai falar, eu lembro. E ele vai citar a lei, vai citar ali Deuteronômio, vai citar Levítico. Ou seja, a lei estava na ponta da língua daquele doutor. Ele sabia a resposta. E você estivesse fazendo essa prova aqui, a sua nota seria nota máxima. Você teria tirado nota 10. Porque ele respondeu com profundidade. Ele não disse só, amarás o Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Não, ele respondeu no profundo mesmo, lá completa a resposta. Amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ou seja, ele entendeu que a salvação tinha a ver com a lei guardada com piedade, com devoção. Ele entendeu aquilo. E amar ao próximo, ele entendeu. Jesus falou para ele, então vai, faze isso e você vai ser salvo. Porque, meus lindos, vamos dizer uma coisa que é muito verdade. Se a gente conseguir, eu e você, amar a Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, você acha que haverá alguma dificuldade para nós de viver nesse mundo, de guardar o evangelho, de cumprir a lei, de amar ao próximo? Quem consegue amar a Deus com esse nível de entrega que todos nós devemos ter, não terá dificuldade em romper em outras áreas da nossa vida. Então, por que a gente está cambaleando, tia Renata, em tantas áreas? Eu sei, eu quero fazer, eu não consigo. Porque, de fato e de verdade, nós não amamos a Deus com toda a força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa entrega, com toda a nossa alma, com toda a nossa devoção. O nosso amor a Deus ainda é muito parcial, ainda não há uma completude. E se eu não consigo amar a Deus, que é Deus,
que me salvou, que Jesus veio, morreu no meu lugar, perdoou meus pecados, continua cuidando de mim aqui, e ainda assim eu não consigo amar a Deus como eu preciso, então você imagina amar ao meu próximo, que muitas vezes o próximo é uma pessoa como esse aqui no texto, que você nunca dirigiu uma palavra a ele, não conhece, não faz parte da sua realidade, muitas vezes pode ser que nem vai fazer. Então, se eu não conseguir cumprir o primeiro mandamento, eu nunca vou conseguir cumprir o segundo, porque veja, do primeiro e do segundo mandamento decorre todos os outros. Porque se eu amo a Deus, eu consigo amar o próximo. Se eu amo o próximo, eu vou conseguir cumprir todos os mandamentos que diz respeito ao meu próximo. Não roubar, não furtar, não querer me aproveitar das coisas do outro, não desejar o que é do outro. Então, veja, eu vou conseguir cumprir a lei. Então, aquele que cumpre o primeiro e segundo mandamento já é cumpridor de tudo. Veja, porque a nossa dificuldade está justamente em amar a Deus. Por isso, nós devemos orar, pedindo a Deus que nos ensine a amá-lo nesse nível de profundidade. Mas, quando ele vê que Jesus devolve para ele, o assunto acaba por ali, e que Jesus se saiu bem, ele vai adiante. Mas quem é meu próximo? Ou seja, Jesus agora vai contar uma história. E nessa história que Jesus conta, veja como Jesus, ele toca no ponto certo das questões da minha e da sua vida, meus amores. Aqui Jesus conta uma história que esse homem aqui, alguém cujo nome não é revelado, descia de Jerusalém para Jericó. E nesse momento esse homem é assaltado e os ladrões, além de o roubar, de o furtar, vão bater nele, vão espancar esse homem. E esse homem vai ficar caído ali na margem daquele caminho como morto. E veja, ali caído, impossibilitado de se levantar, de pedir ajuda, caído, esmorecido, 3 pessoas entram no cenário dessa história. A Bíblia diz aqui o texto que a primeira pessoa que passa era o sacerdote. Veja, o sacerdote era quem ocupava aí um lugar de posição super alta, respeitada dentro do templo. Era alguém que não era qualquer pessoa, estava ali um descendente de Arão, estava ali alguém que no tempo correto da sua vida, dentro da sua chamada, no dia estabelecido, da rotação do templo, ele estaria ali para servir lá no Santo dos Santos. Veja, era alguém especial, representa hoje os pastores. Ora, ele chegou ali, passou, viu aquele homem caído, mas o sacerdote, tão cheio de coisas para fazer no templo, não é verdade? Passou de longe, nem se preocupou. A Bíblia diz que passou outra pessoa, o segundo personagem que passa no mesmo caminho onde estava caído aquele homem. E a Bíblia diz que passa um levita, representando aqui todos os levitas, são os adoradores da casa do Senhor, que levam à igreja a adoração, a equipe de louvor, os instrumentistas, todos aí representando aqui o culto, né? Sacerdote levita era a expressão do culto ao Senhor. Passa também, vê aquele homem caído, nada faz, passa de largo, deixa eu ir que eu tenho que cuidar dos utensílios da casa de Deus, tenho que cuidar dos meus turnos, não teve tempo. Mas Jesus diz que a história não acabou aí. Passou um terceiro personagem. E esse personagem samaritano era alguém que o judeu não ouvia e não gostava nem de ouvir falar. Porque o samaritano era um meio-irmão dos judeus. Os samaritanos, não sei se vocês lembram, samaritanos eram aqueles que provinham de Samaria. Lá no Velho Testamento a gente conhece a história que Samaria era a capital de Israel, reino norte. Mas sabemos que os reis do norte foram pecando, até que Deus entregou eles para o cativeiro assírio. E eles se espalharam na terra, se misturaram com os demais costumes, de forma que os samaritanos corromperam o culto, nunca mais foram fiéis à lei do Senhor puramente. Então, os judeus nunca mais respeitaram
os samaritanos, que tinham origem no mesmo tronco, mas que abandonaram o culto conforme a lei prescria. Eles profanaram o culto, tinham parte da lei e também tinham outros costumes. Por isso um samaritano sequer poderia entrar no templo de Jerusalém. Um samaritano poderia entrar no templo. Então veja, Jesus, quando ele dá esse exemplo, ele estava confrontando de tal modo esse doutor da lei judeu, porque ele estava dizendo que alguém que eles tinham total desprezo, que era um samaritano, cumpriu o amor muito melhor do que ele, que quando falou, chegou a arrepiar, né? Ele deu a resposta perfeita. Mas na hora de cumprir na prática, ele não conseguiu cumprir aquilo que realmente Jesus esperava, que ele, como um conhecedor da lei, deveria saber que o amor não é para ficar na teoria. Veja, Deus, quando ele disse, lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, escreve aqui para mim no chat, o que Deus teve que fazer? O versículo acaba aí? Deus amou o mundo de tal maneira, amém, glória a Deus? Eu acho que o versículo não acaba aí. Me parece que Deus teve que fazer alguma coisa para provar na prática que de fato era indescritível, era uma tal maneira inexplicável que ele amou o mundo, que ele fez uma coisa muito sacrificial. O que vai ser dito lá em João 3,16? Que Deus precisou fazer para provar o seu amor pelo mundo. Vamos ver. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vamos ver quem vai ganhar nota 10 hoje, hein? Muito bem, gente. Isso mesmo. Deu seu único filho. Deus não ficou simplesmente na teoria, não. Quando ele disse que amou, ele também deu o seu filho. Ele mostrou na prática que ele foi capaz de dar o que ele tinha de mais precioso no céu, que era o seu único filho, para cumprir o amor que tinha pela humanidade. Então veja, nós estamos vivendo dias, adolescentes, em que você também, quantas vezes você diz uma coisa na teoria, mas a sua prática é muito diferente? A gente fala que ama, né? E tem discursos maravilhosos. Aliás, até as pessoas mais perversas, os maiores maníacos, as pessoas mais assombradas, terríveis, trevosas, elas também podem ter bons discursos na boca, nos lábios. Mas veja, entre falar, saber e cumprir, é por isso que Tiago vai dizer, meninos e meninas, dizendo para vocês hoje, não fique só lendo e ouvindo. O evangelho não é para você ler e saber só e fazer reza. Não, é para viver, é para pegar o que está aqui e aplicar na prática. E às vezes você está com um coleguinha aí que você fala que vai na igreja, você fala que você é diferente, mas às vezes tem alguém morrendo do seu lado, caído, ferido pelas circunstâncias, ferido porque não conhece Jesus, ferido porque Satanás o está tentando em tantas coisas, e você nunca pôde estender a mão para ajudá-lo, para falar de Jesus, para perguntar, às vezes um amigo do seu lado que está na escola, está passando necessidade, você toma conhecimento, mas passa ao largo, não se preocupa. E nós precisamos ter compaixão. O texto diz que a pessoa mais improvável aos olhos do judeu, que era o samaritano, foi capaz de se mover por um dos sentimentos mais nobres que o assemelha ao próprio Cristo. Ele se moveu de íntima compaixão. Veja, não só compaixão, mas da mais pura e profunda compaixão. Aquele samaritano pegou aquele homem caído, que ele não sabia o nome, não sabia se era gente boa, se era ladrão, se era um assassino. Não fala, ele não sabia, o homem estava caído como morto, mas ele pega o homem, faz os curativos, dá os primeiros socorros,
pega aquele homem, coloca, não é, no seu próprio animal, leva esse homem até uma hospedaria, deixa ele lá, porque ele vai viajar ao cuidado de alguém, mas diz, olha, quando eu voltar, eu vou pagar tudo que for de despesa que você tiver com ele. Um samaritano, Deus estava dizendo que alguém desprezível, que não estava inserido na religião do contexto do judeu, desprezível, que não cumpria a lei como eles, vamos dizer assim, no sentido de conhecer, estava cumprindo mais o amor ao próximo do que um sacerdote e o levita. E veja, Deus não falou um homem normal. Jesus chamou o exemplo das autoridades maiores do culto, do templo, da igreja, para dizer que muitas vezes nós estamos com a palavra fervendo na boca, mas ela não desceu ao coração para atingir a nossa vida prática. E isso é muito importante, por quê? Imagina você vai fazer uma cirurgia, imagine que sua mãe descobre que você tem algum problema e alguém da sua família precisa fazer uma cirurgia de urgência. Mas quando vocês chegam lá, vocês se deparam com um doutor, que ele é formado na USP, na melhor faculdade de medicina, ele tem doutorado, mestrado, doutorado, PhD, já viajou o mundo inteiro, dá aula nas faculdades, ao redor do mundo ele visita para dar aula, ele tem 1000 livros escritos. Mas quando você passa para ser atendido, a secretária do doutor fala para você, olha, está aqui toda a qualificação do doutor fulano, mas ele nunca operou ninguém. Você será o primeiro que vai fazer essa cirurgia de coração com ele. Ele sabe tudo de coração, é um cardiologista, vamos imaginar, renomadíssimo, a maior autoridade hoje em livros, literatura, mas nunca operou um coração, nunca viu um próprio peito aberto na sua mesa e ele tendo que lidar com as situações e possíveis de ocorrer ali naquele momento de uma cirurgia. Não sabe, nunca passou por essa experiência. Eu te pergunto, você teria coragem de operar com esse médico? Ou você diria, eu, hein? Não. Pode saber tudo, mas eu não vou ser o primeiro. Veja, muitos de nós estamos vivendo soando assim para as pessoas. As pessoas olham para você e para mim e podem dizer, gente, mas a tia Renata está ali, está pregando, está ensinando, eu estou no Holy Teens, eu estou na igreja, estou ajudando o departamento infantil, estou ajudando o audiovisual. Mas quando as pessoas chegam para viver mais perto de mim, elas descobrem que aquilo que eu falo não é o que eu pratico, que o meu palavreado eu xingo. Eu falo para as pessoas que o evangelho é maravilhoso, que Jesus liberta, mas lá no oculto eu estou vivendo na pornografia, lá no oculto eu não consegui vencer a masturbação, lá no oculto ainda eu tenho cortadas, né, que eu mesmo acabo influenciada pela opressão, me cortando. Mas eu estou dizendo para as pessoas que Jesus liberta, que Jesus de fato mudou a minha vida, mas estou definhando, estou vivendo na miséria. Então veja, não condiz, não condiz. Jesus estava dizendo, olha, nas entrelinhas, vocês doutores estão lidando com maior nível de conhecimento. Uau! Ó, parabéns, a sua resposta foi perfeita, mas vai e faz igual aquele samaritano, tá? Faz igual a eles, porque vocês estão sabendo tudo na teoria, mas na prática, ó, infelizmente. Então hoje, meus amores, Deus está nos chamando para viver um nível de amor, que seja um amor demonstrado na prática. Se você ama seu pai e sua mãe, você tem que demonstrar isso na prática. Se você ama as pessoas que você convive, tem que demonstrar isso na prática. Às vezes, você pode ser afrontado pelo próprio pai, pela própria mãe, por pessoas que estão ao redor de você, mas é para elas que você vai ter que demonstrar que o evangelho muitas vezes é uma resposta inesperada para o mundo, de abnegação, de renúncia, de resistir sua vontade própria. Então veja, o seu testemunho prático, ele grita ao mundo. O mundo não está preparado para ver você falando uma coisa, vivendo outra. Ora, Jesus estava dizendo que o cerne do evangelho, que é o amor. A história do evangelho, ela começa com o amor de Deus por nós.
Onde nasce o evangelho, Renata? No coração de Deus, quando Deus amou o mundo. Deus nos amou antes da fundação do mundo. Antes do mundo existir, Jesus já havia sido oferecido como cordeiro morto. Antes da terra e o planeta existir, a Trindade acordou que Jesus seria oferecido por nós. Então veja, Deus não teve um amor leviano sem sacrifício, porque uma religião que nada custa, que eu não amo, também não vale nada. Jesus estará dizendo hoje assim, é como se hoje Jesus dissesse para você assim, Joana, Maria Eduarda, Lara, Lívia, olha, o espírita que recebe entidade lá, ó, tá ajudando melhor o próximo do que você, que conhece a Bíblia, que lê o devocional todos os dias, mas a amiguinha espírita está oferecendo mais ajuda àquele que precisa do que você. Está sendo mais compassivo do que você. E a gente tem que vigiar, meus amores. Por quê? Porque no dia que nós vivemos, vocês sabem disso, é o tempo da autopromoção, todo mundo se promovendo nas redes, quem são os astros do momento que estão influenciando. Eu quero ser, qual é meu sonho? Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E nós estamos numa busca frenética por nós mesmos. O que eu vou conquistar, tia Renata? O que eu vou ser? Não dá tempo de olhar para o outro. O caído, então, o que está na margem, ferido, esse eu não quero ver mesmo. Agora eu quero olhar para quem está no sucesso, para quem está no topo, de quem eu posso me aproveitar para tirar proveito da aproximação com ele. Aí eu vou me aproximar de fulano porque ele tem influência. E nós vivemos uma geração doentia, uma geração que tem uma coisa na boca, mas na prática ela é rasteira, ela é baixa, ela não cumpre a palavra. Entre teoria e prática tem uma distância muito grande. E a ideia é que a teoria, ela não é ruim, minhas lindas e meus lindos. A teoria, ela é maravilhosa. A palavra, ela não veio para ser teoria. A palavra, ela é o evangelho, é poder de Deus. Jesus é a palavra, a verdade encarnada. Então veja, isso aqui não é como um livro qualquer, não é como um conjunto de regras qualquer. Não, isso aqui é o poder de Deus que muda a vida, que transforma, que salva. É poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Há uma dinamite, um dínamos, um poder indescritível que contém essa palavra. Mas Jesus sonhou que essa palavra fosse vivida. O poder da palavra está em vivermos essa palavra. Porque qualquer pessoa que conhecer a Bíblia e for a ela simplesmente para ter conhecimento, nada receberá dela. Mas aquele que for a ela com sede, este receberá grande medida de fé para conseguir romper na nossa vida diária. Então hoje a gente está vivendo isso. Você pega as pessoas, elas estão fazendo tudo pelas motivações erradas. Até quando um famoso vai lá ajudar um pobre, é pela motivação errada, é para ser promovido, é para ser reconhecido como aquele que faz boa obra. Mas eu e você estamos fazendo o que pelo próximo? De fato você está amando? De fato você já cumpre pelo menos o primeiro mandamento, que é amar Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento? Porque nós precisamos, amadas e amados, juntar, ou melhor, conectar. Só vai valer assim, só vai chegar no céu assim, se reunir prática com teoria. Eu lembro até hoje que quando eu estava na faculdade, que logo que eu me formei, eu fui um dia no fórum. E eu nunca me esqueço que, estando ali no fórum, eu cheguei, olhei para um lado, olhei para o outro, e eu não sabia para onde ir. Fui olhando as placas, fiquei mais de 1 hora parada numa fila para dar entrada em um processo. Porque no curso de Direito, as coisas são, né, nem sempre você tem uma prática apurada. Às vezes, dependendo do tipo de estágio que você faz, você não conhece alguns trâmites reais, os fóruns dos tribunais. E eu lembro que quando eu cheguei naquele fórum lá, de justiça ali, eu estava com um processo na mão e fiquei na fila errada.
Depois de mais de 1 hora na fila, a moça disse para mim: moça, aqui só tira xerox. Para você dar entrada no processo é lá embaixo, naquele setor tal. Veja, olha como a falta de prática, mesmo que você tenha teoria, eu estava ali com o processo na mão, me sentindo advogada no fórum, mas eu não sabia nem andar no fórum. Ou seja, às vezes nós estamos assim. Muitas coisas a gente sabe. Obrigatoriamente, se você é batizado nessa igreja, não é? Você está lendo a Bíblia, alguém está falando, nossos pastores estão constantemente nos incentivando. Mas e a prática? Está em dia? A compaixão está em dia? Porque a geração que está se levantando é uma geração sem afeto, uma geração indiferente, uma geração que não se condói de nada, uma geração que quando se conta, olha, um menino criancinha ali vizinho foi esquartejado, cortaram o bebezinho todinho em 50 pedaços e jogaram lá no rio. É uma geração que olha e fala, quê? Ah, tá. E vai tomar um sorvete, vai tomar um açaí. É uma geração que não se entristece, não se condói, não se lamenta pelo estado de pecado. É uma geração convencida pelo pecado, uma geração conformada. E essa geração não consegue, de fato, mesmo que ela pronuncie com a boca, ela não vai conseguir praticar. Então, veja, nós precisamos ter compaixão pelos fracos, compaixão pelos necessitados. Eu nunca me esqueço de um outro evento que eu era criança. Penso eu que eu tinha uns 9 para 10 anos. E nessa época minha mãe lavava a roupa para fora. E sempre quem levava, minha mãe já sempre teve uma dificuldade de locomoção na perna, não aguentava carregar peso, e sempre era eu e meu pai. Meu pai ia carregando a bolsa de roupa maior e eu ia levando uma menor de ônibus, né? E ali no Parque Moscoso, os pontos de ônibus, sempre tinha pessoas vendendo muitas coisas, picolé, biscoitos e tal. E eu lembro que eu era apaixonada com um homem lá que vendia biscoito de polvilho. Quem me conhece sabe que é minha paixão. E aquele homem que vendia, era maravilhoso o biscoito dele. Toda vez que eu ia com meu pai levar, eu comprava um biscoitinho de polvilho dele. Só que certo dia eu cheguei lá e vi que do lado daquele homem lá, que vendia na barraquinha dele o melhor biscoito de polvilho, estava agora um senhorzinho que deveria ter uns 70 e poucos anos de idade, vendendo, né, naquele cesto de madeirinha que carregava assim do lado na mão, biscoito de polvilho também. E eu me lembro até hoje, meu pai contava muito essa história e minha mãe esses dias relembrou disso, que quando eu fui comprar, eu falava assim, pai, eu quero comprar o biscoito do homem que eu amo. Eu sempre comprei na barraquinha dele. Mas, pai, eu vou comprar desse senhorzinho aqui, mesmo que o dele não seja tão bom. Porque quando o senhor for velhinho, eu quero que as pessoas também comprem do senhor, se um dia o senhor precisar vender. Ou seja, eu gostava do biscoito do mais novo, mas o meu coração se enterneceu de ver um senhor com aquela idade, com toda aquela dificuldade, lutando para vender aqueles biscoitos. Então, eu abri mão do que eu queria para poder comprar daquele senhor e ajudá-lo de alguma maneira. Hoje, a idade de vocês, a maioria de vocês não estão perceptiva a necessidade de ninguém. Um de vocês pode estar morrendo do lado do outro, que ninguém percebe a necessidade do outro. Gente, Joana estava assim, mas eu nem imaginei. Joana foi capaz de fazer isso? Nunca imaginei. Nós não estamos atentos às necessidades do nosso próximo, sejam elas emocionais, físicas, espirituais, financeiras. Nós não estamos. E essa lição de hoje, olha, toda ela é isso, aprendendo que nós precisamos ir, e como disse o bom mestre Jesus, aprender com o samaritano. Todos nós precisamos aprender com o samaritano. O samaritano deixou uma lição perfeita para nós, de que não adianta ter a lei na ponta da boca se você não trouxer para a sua vida prática. Então, nós precisamos saber que o evangelho é poder de Deus para me influenciar na prática, na vida que eu vivo. E se o evangelho é o amor de Deus que foi demonstrado mediante sacrifício, eu também, muitas vezes, o meu amor vai implicar em sacrifício.
em pegar alguém, colocar sobre as minhas costas, levar carga uns dos outros. E isso, adolescentes, diz respeito também a vocês. E saiba que vocês, sem dúvida, é a geração do avivamento e do arrebatamento. Eu creio não só através do Holy, mas por tudo que tem se cumprido na palavra, que você que está me ouvindo aí, com as fraquezas que você tem, com as debilidades que você tem, princesa e príncipe do Senhor que me ouve nesta manhã, Deus escolheu você para fazer a diferença na sua geração. Não se curve a esse padrão baixo, sem compaixão, desumano, egoísta que o mundo estabeleceu. Você não é do mundo. Se você está sendo amado e acolhido pelo mundo, é porque você não é de Deus. Mas Deus escolheu você para impactar essa geração com o seu inconformismo. Responda ao mundo com o seu inconformismo da mente, que transforma na prática. É essa geração que será a geração do arrebatamento. Meninos e meninas que serão cheios do Espírito Santo, cuja teoria na mente trará fogo para o coração, vai incendiar numa prática de vida de santidade e que vai influenciar o mundo inteiro. É isso que nós estamos aguardando, o avivamento. Este será o último avivamento antes do arrebatamento, e eu tenho certeza que Deus vai usar você, menino e menina, que vai dar lugar, que cansou de viver e dizer que Deus liberta, que Deus faz e não está conseguindo vencer nem o seu caso. Não desista, venha, Deus também tem poder para mudar a sua realidade prática. Tia Renata, se você soubesse o que eu estou vivendo, se você soubesse o que eu estou passando, ei, o evangelho, ele não está atrelado à minha particularidade ou ao meu sofrimento. A cruz de Cristo responde por qualquer sofrimento, por qualquer problema que você possa estar passando. Talvez você esteja como aquele caído lá. Talvez hoje a situação que você está vivendo, você não consiga ser o próximo de alguém. Pelo contrário, você representa na história o caído, aquele que está à beira do caminho, morto, salteado. O diabo tem roubado suas emoções, o diabo tem roubado a sua vontade de viver, o diabo tem roubado a sua liberdade em Cristo, sua alegria, te trazendo ansiedade, transtornos, depressão, baixa autoestima. Talvez você está caído à margem e todo mundo passa ao largo e não te vê. Talvez então hoje você não está em condições. Que Deus levante um próximo, bem próximo de você, para te ajudar, para atar suas feridas, para cuidar de você. Mas se você hoje foi restaurado, que você possa se levantar e cuidar de alguém. Talvez você, como eu outrora, eu era uma caída à margem do caminho. Mas Deus levantou os samaritanos que me ajudaram. E hoje eu posso ajudar você, ajudar outro que está à margem do caminho. Então que nós possamos, não importa qual personagem, mas que nós não sejamos como o levita e o sacerdote, que simplesmente passou de lado. Se eu for ferido, que Deus levante samaritanos. E que se eu ver um ferido caído, que a compaixão que me move, que é a compaixão que moveu Jesus por nós, que se sacrificou por nós, também eu possa me enternecer do meu próximo. Que Deus possa levantar uma geração coerente, vida e prática. Jesus vai dizer, né, que fazes em recitar minha lei, visto que você não obedece? Como que nós vamos estar com o evangelho na boca e na vida prática não cumprindo? Isso é pior do que não ter o evangelho. Então que Deus nesta manhã, meus amores, possa alcançar vocês aí, que vocês possam se comprometer mais. Jesus está interessado em mudar sua vida. Ele está atento ao que você está passando e ele quer te levantar. Se está ferido, ele é a mão que te levanta nesta manhã. Vai preparar bons samaritanos para estar ao seu lado. E você também não esteja indiferente à realidade das pessoas que estão ao seu redor. Cuidado, adolescentes, para querer simplesmente imitar o mundo. O mundo não tem coração que caiba compaixão, que caiba piedade, que caiba
caiba renúncia, autoabnegação, amor, dedicação ao outro. Não, o mundo não gasta tempo com o outro, a não ser que eu tenha benefício. O mundo não carrega os ensinos que você carrega, porque Jesus não influencia o mundo não quer essa palavra, mas você não, você sabe que essa palavra tem poder e que ela pode mudar a sua vida e que ela tem a ver com a sua eternidade. Eu louvo a Deus por esta manhã, por esta lição, que todos nós possamos nos aproximar dos outros, como a própria lição disse, com uma visão atenta e cuidadora do outro, nos aproximando dos caídos e com atitudes concretas. Essa é a igreja, como foi a primitiva, que impactou o seu tempo. Todo mundo queria fazer parte da igreja primitiva, porque ninguém dizia, isso é meu, é seu. Todo mundo dividia tudo, todo mundo partilhava tudo. Havia ajuda, havia preocupação uns com os outros. Irmão, você está bem? Você tem o que comer? Talvez a gente esteja aqui só para criticar a igreja, mas o que eu e você podemos fazer? Você, adolescente, tem um poder muito grande na sua mão, que você possa usar essa força a favor do reino de Deus, para transformar essa realidade, e que através de vocês se levante uma igreja mais coerente do que essa que eu passei por ela e ainda estou passando. Que a geração de vocês seja ainda mais poderosa, vivendo o evangelho ainda mais eficaz. Amém? Gostaria agora de convidar você, seja visitante ou você que está aí, nosso aluno, para ofertar. Tenho certeza que muitos de vocês já ofertaram, mas você visitante também que nos ouve, mesmo que esteja ouvindo essa aula depois, nós vamos colocar aqui, olha, na sua tela, enquanto passa esse louvor maravilhoso, todas as informações bancárias das igrejas, PicPay, Pix, conta da igreja. Você que não nos conhece, nós estamos num novo espaço de culto. Aqui em Cariacica, em Campo Grande, nós estamos na antiga do Couro, próximo aqui ao supermercado Carone. O Senhor fez um milagre em nos estabelecer aqui, mas nós estamos debaixo de uma promessa de comprar esse lugar, esse local de culto, e para isso nós estamos orando para que Deus levante 1000 valentes, contribuindo com 60 parcelas. Irmãos, a gente financia carro, você financia um celular que a sua mãe vai comprar para você, meu filho vai lá e financia. Então não importa qual é o valor, se você vai dar R$5 por mês, 10, talvez você é um adolescente e fala, tia, eu não tenho nada, mas por mês eu tenho conseguido R$10, eu quero ajudar com 5. Eu tenho certeza que tudo que você plantar, não é eu que estou dizendo, é a palavra, que esse é um terreno fértil, o reino de Deus, e Deus saberá ser generoso com você. Então, que nesta manhã você possa contribuir com generosidade para o reino de Deus. Ouça essa música, contribua, oferte. Você que não mandou o relatório, mande, e que Deus abençoe meus jovens e jovenzinhas. Foi uma honra estar com vocês. Até a próxima. Deus abençoe. Amor na prática, hein? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo, eu
tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para